43. SSS Level Loader Capítulo 253, Potência Mecânica da Raça, Toxina da Alma. Autor: Grande Ganso Branco. Esse capítulo veio de novelbean.net. Não se esqueça de conferir o site. Candragon franziu a testa, ponderando por um momento antes de finalmente assentir. Muito bem, transmitirei sua mensagem ao Matador de Deuses. Excelente. Voltarei para fazer os preparativos. Até logo, disse o Rei do Mar, cerrando os punhos antes de desaparecer. Assim que o Rei do Mar se foi, Tony, ainda perplexo, perguntou: Meu senhor, parece que o senhor não confia no Rei do Mar? Candragon assentiu. Suspeito que o Clã do Mar tenha laços com o Clã das Sombras. O Clã do Mar e o Clã das Sombras? Isso não me parece certo, disse Tony, confuso. Ele nunca tinha ouvido falar de nenhuma ligação entre os dois. Candragon estreitou os olhos. Você se lembra da última vez que o Clã das Sombras desceram? Eles dizimaram os imortais e atacaram impiedosamente outras raças, com exceção dos deuses e do Clã do Mar. O Clã das Sombras era conhecido por sua crueldade. Eles precisavam dos deuses para manter o controle sobre as diversas raças do continente Esquiline, e por isso os deuses os pouparam. Mas, sem um motivo especial, não havia como eles deixarem o Clã do Mar ilesos. Os olhos de Tony se arregalaram quando a ficha caiu. Então, você acha que o Clã do Mar pode mesmo estar envolvido com o Clã das Sombras? Mas por que você concordou em trabalhar com o Rei do Mar? Candragon respondeu friamente: foi apenas um acordo verbal. E lembre-se, mantenha suas novas habilidades em segredo por enquanto. Na batalha pelo tesouro final, o Clã das Sombras não será nosso único inimigo. Ele acreditava que as habilidades de Tony poderiam se tornar um trunfo em uma crise, desferindo um golpe inesperado em um momento crítico. Aviso: o tesouro final do continente Esquiline aparecerá em 7 dias. Somente semideuses de níveis superiores poderão competir por ele. De repente, 3 anúncios do sistema ecoaram, causando ondas de choque pelo mundo todo. Os canais de bate-papo explodiram em frustração dos jogadores. Semideus? O que está acontecendo? Eu estou apenas no 8º nível. Como vou chegar a semideus em apenas 7 dias? Parece que o Matador de Deuses é o único que conseguiu chegar ao nível de semideus na tabela de classificação. Todo esse jogo dos deuses é armado. Aposto que está ligado àquele tal de Matador de Deuses. Ei, afinal, o que é um semideus? O 9º nível não é o mais alto. O chat global estava um caos. Muitos jogadores nunca tinham sequer ouvido falar do nível semideus. Enquanto isso, de volta à Terra da Morte, Candragon franziu a testa. Assim que o Rei do Mar partiu, o anúncio da descoberta do tesouro foi feito. Ele suspeitava que a visita do Rei do Mar e o momento da visita não fossem coincidência. Oxe! O poder espacial ondulou mais uma vez, e uma nova figura apareceu. Era a raposa celestial de 9 caudas. Onde está o Matador de Deuses? Perguntou ela, com uma expressão séria. O que está acontecendo? Perguntou Candragon, percebendo a urgência. Ele já sabia que Ninetales havia se aliado a Jon, então não havia hostilidade entre eles. 9 caudas explicou rapidamente: o Clã das Sombras está se preparando para atacar. Eles nos ordenaram que capturemos o Matador de Deuses primeiro. Outras raças poderosas estão se reunindo e podem lançar um ataque à Terra da Morte a qualquer momento. E mesmo. A expressão de Candragon tornou-se séria. Os poderosos das outras raças não eram mais fracos do que ele, e se eles se unissem, o Matador de Deuses poderia estar em perigo. Zumbido. Nesse instante, a área ao redor do legado dos imortais brilhou intensamente quando Jon completou sua compreensão dos ensinamentos deles. Todos suspiraram de alívio e rapidamente se reuniram ao redor dele. Matador de Deuses, você finalmente acordou, disse Candragon, percebendo que a força de Jon havia aumentado significativamente mais uma vez. Jon assentiu com a cabeça, fundindo seus 3 clones com um pensamento, aumentando ainda mais seus atributos. Desta vez, ao compreender o legado dos imortais, tanto seu corpo principal quanto seus 3 clones ganharam 200.000 pontos adicionais em seus atributos básicos e 1.000 pontos em técnica da alma, semelhantes aos benefícios que obteve ao ascender ao status de semideus. Agora, seus atributos físicos haviam alcançado mais de 11 milhões, sua agilidade mais de 9 milhões, seu espírito mais de 18 milhões e sua força impressionantes 26 milhões de pontos. Mais importante ainda, seu poder espiritual e energia demoníaca haviam crescido imensamente. Se ele usasse a transformação do céu e da terra novamente,
Agora poderia sustentá-la por 10 minutos. Embora não tenha adquirido novas habilidades, tanto seu corpo principal quanto seus 3 clones possuem uma habilidade de classe que havia evoluído para habilidades de nível supremo. Isso lhe proporcionou um aumento significativo de potência. Olhando para Candragon e os outros, John disse: ouvi dizer que o tesouro final está prestes a aparecer. Esse não é o único problema, interrompeu Nove Caudas com urgência. O clã das sombras nos ordenou atacá-los. Poderosos guerreiros das diversas raças da Estrela das Sombras podem chegar a qualquer momento. E mesmo. John deu uma risadinha, despreocupado. Ele já havia descoberto que a força daqueles poderosos era comparável à de Candragon. Se ele ativasse a transformação do céu e da terra, não os temeria de forma alguma. Onde estão Tracy e Jean? Perguntou John, percebendo que apenas alguns deles estavam na Terra da Morte. E sentindo-se preocupado. Recentemente, Sini e as outras mulheres vinham se esforçando para subir de nível, com o objetivo de alcançar o status de semideus e ajudar John a garantir o tesouro final. Mas o tempo era curto e parecia que eles não conseguiriam. Eu os encontrarei, disse Tony imediatamente. Com um pensamento, ele desapareceu da Terra da Morte. John então se virou para a raposa de 9 caudas. Vai ajudá-los também. E você? Perguntou ela, preocupada com a segurança de John. Não se preocupe comigo, eu ficarei bem. Vá depressa, disse John com confiança, mais preocupado com a segurança dos outros. 9 caudas assentiu com a cabeça e desapareceu atrás de Tony. Candragon, ainda tenso, perguntou: devemos contatar Eden? Ele se sentia inseguro. Eden já havia concordado em cooperar com eles contra o clã das sombras. Embora os poderosos de outras raças não fossem membros do clã das sombras, eles ainda faziam parte de sua facção. É tarde demais, disse John com um sorriso frio. O ar ao redor deles ondulou com uma poderosa energia espacial, e 7 figuras desceram. 2 deuses, 3 anjos, um guerreiro da raça demoníaca e um da raça mecânica. Cada um deles irradiava uma aura comparável à de Candragon. Qual de vocês é o matador de deuses? Perguntou o líder, um ser de poder divino, dando um passo à frente. Seu olhar fixou-se em Candragon. John suspirou por dentro. Aquelas pessoas tinham vindo confrontá-lo, mas nem sequer o reconheceram. Levantando a mão, ele disse calmamente: sou eu? Você? O guerreiro de nível divino franziu a testa em descrença, com uma expressão de desprezo. E eu que pensava que enfrentaríamos uma ameaça de verdade. Você é só um semideus meia-boca e nos fez vir para cá. Em meio a todos esses problemas. Chega de conversa, eu cuido dele. Rosnou o poderoso competidor da corrida mecânica, ansioso para provar seu valor. Com um rugido, ele avançou diretamente para cima de John. Cuidado. Ele é um dos alvos do clã das sombras. Não o matem, lembrou o líder dos deuses. L. John zombou. Estão me subestimando. Ele conteve Candragon, que estava prestes a intervir, querendo testar sua força agora que ele havia alcançado o status de semideus. Sem usar a transformação do céu e da terra, John empunhou a espada da divindade dos demônios e atacou o guerreiro mecânico que se aproximava. Brum! Houve um confronto violento e, como era de se esperar, John foi derrubado, quase sendo nocauteado. O processo. Mesmo sendo um semideus, meus atributos não são suficientes para lutar contra um deus de nível superior no auge de seu poder sem me transformar, pensou ele. Lixo. Zombou o guerreiro da raça mecânica com desdém, transformando-se num borrão enquanto perseguiu John, que estava no ar. Zumbido. Nesse instante, uma poderosa onda de energia de espada ecoou. Um clarão de luz brilhou como um raio. Estrela, cortando o ar. Golpe de espada voadora. No entanto, agora que o golpe da espada voadora havia evoluído para sua forma suprema no nível 11, ele causava 1100% de sua força e 550% de seu espírito foram danificados. Brum! A luz da espada cortou o próprio espaço, e o guerreiro mecânico foi arremessado para trás, com 2 enormes números de dano flutuando acima de sua cabeça. Menos 1.455.120.000 menos 832 milhões. Um impacto crítico de mais de 1,4 bilhão e danos reais de mais de 800 milhões. Não era muito comparado à reserva de vida do guerreiro, superior a 10 trilhões, mas o fato de um mero semideus conseguir romper suas defesas surpreendeu o guerreiro mecânico. Humano, parece que você é mais peculiar do que eu pensava, disse ele friamente.
Sua expressão já não era zombeteira. Seu corpo metálico se transformou, cobrindo com uma camada de armadura, transformando em uma arma viva. Morra! Ele rugiu, aumentando a velocidade enquanto investia contra Jon mais uma vez. Bron! Você foi morto por Edie, um deus de nível superior da raça mecânica. O anel abençoado foi provocado. A notificação do sistema apareceu rapidamente e Jon ressuscitou instantaneamente, com a saúde totalmente restaurada. Zumbido. Sem dar a Edie a chance de atacar novamente, Jon desencadeou o Soul Impact. Ele pressentia que a alma de Edie não era particularmente forte, contanto que ele não tivesse defesa da alma. Com suas habilidades, o impacto da alma o destruiria facilmente. Uma torrente de energia da alma invadiu a mente de Edie, mas seu corpo apenas parou por um breve instante. Momentos antes de continuar seu ataque, completamente imperturbável. Humano, parece que você desconhece as características da raça mecânica. Ataques de alma são inúteis contra nós. Zombou Edie, avançando mais uma vez contra Jon. Ataques de alma não funcionam? Jon ficou surpreso. Era a primeira vez que ele enfrentava um competidor de corrida mecânico de alto nível. Os dois entraram em conflito novamente. Embora os ataques à alma não afetassem Edie, a raça mecânica não possuía ataques baseados em almas. Eles próprios, o que significa que Edie representava pouca ameaça para a alma de Jon. Jon nem se deu ao trabalho de usar a transformação do céu e da terra, partindo para o combate corpo a corpo. E confiando em seus talentos de salvador, imortal e imortal, reduzindo lentamente a saúde de Edie. Em pouco tempo, a saúde de Edie caiu para 100 bilhões, e sua expressão tornou-se séria e cautelosa. Cada movimento seu. Edie, qual é o problema? Não consegue lidar com um fracote desses? Perguntou alguém por trás. Zombado. Cala a boca. Edie gritou, mas teve que admitir a derrota. O talento desse cara é muito grande. Não sou páreo para ele. Ele podia sentir, se a luta continuasse, certamente morreria. Sem ataques baseados na alma, mesmo que ele conseguisse matar Jon, o talento imortal e imortal permaneceria intacto. O ressuscitaria no instante. Zumbido. Naquele instante, uma onda de energia espacial se propagou e Cini apareceu. Matadora de deuses. Ela lançou um olhar cauteloso para o grupo de inimigos e correu para o lado de Jon. Jon franziu a testa, confuso. Por que Cini estava se dirigindo a ele daquela maneira? Por que você está sozinho? Onde estão Tracy e as outras? Ele se lembrou de que as mulheres tinham evoluído com a Cini. O rosto de Cini escureceu e ela respondeu com urgência. Todos foram capturados. Eu era a única que conseguiu escapar. O quê? A raiva de Jon explodiu e a preocupação inundou seu coração. Sem mais se conter, ele preparado para usar a transformação do céu e da terra para eliminar os inimigos rapidamente. De repente, estocada. Uma dor aguda atravessou seu peito, uma daga cravada profundamente em seu coração. Uma energia sombria e maligna emanou da daga, atacando sua alma. Matador de deuses, parece que você não é tão invencível quanto todos pensam, zombou Cini, dando um passo para trás. Com um sorriso presunçoso. Os olhos de Jon se estreitaram ao perceber o que acabara de acontecer. Sua voz tornou-se fria. Você é. Não é a verdadeira Cini. Quem é você? A mulher riu friamente, sua postura mudando enquanto se movia em direção ao grupo de inimigos. O corpo dele emanava uma aura estranha e sombria, transformando-se em uma mulher de vestes roxas. A bruxa metamorfa. Candragon exclamou, reconhecendo-a instantaneamente. Ele rapidamente se colocou na frente de Jon, o olhar fixo na adaga cravada no peito dele, a preocupação estampada em seu rosto. Seu rosto. A adaga não era uma arma qualquer, estava impregnada com uma toxina maligna da alma. SSS Level Loter Capítulo 254. A bruxa metamorfa, disfarce de nível divino matador de deuses. Como você está? Perguntou Candragon em voz baixa, observando a expressão de dor no rosto de Jon. Candragon conhecia muito bem as habilidades aterrorizantes da bruxa metamorfa. Seu talento divino para disfarces permitia que ela assumisse a aparência e a força vital de qualquer pessoa, chegando a imitar perfeitamente sua aura. O aspecto mais perigoso de seu ataque, no entanto, era a toxina da alma que ela utilizava. Uma vez infectado, geralmente era uma sentença de morte. A testa de Jon se franziu enquanto ondas de tontura o atingiam. Sua alma estava sendo comprimida por fios negros, que devoravam constantemente sua essência.
Mas naquele instante, o lótus do karma carmesim apareceu, dissolvendo instantaneamente os fios negros. O fogo do inferno tinha o poder de purificar qualquer forma de mal. Com sua crise existencial superada, Johnny não deixou transparecer. Cerrou os dentes e puxou lentamente a adaga do peito, fixando seu olhar frio na bruxa metamorfa. Onde está Sini? A bruxa sorriu docemente, jogando o cabelo para trás. Você se refere àquela garotinha? Não se preocupe, ela também é um dos alvos do clã das sombras. Ela não será ferida. Por enquanto. Sini é um alvo do clã das sombras. Jó franziu a testa. A raposa celestial de 9 caudas não havia mencionado nada sobre isso. Ele sabia que o Sini não possuía nenhum talento particularmente notável. Mas isso era de certa forma reconfortante. Ser alvo do clã das sombras significava que ela não estaria em perigo imediato. Ótimo, disse John calmamente, agora mais tranquilo. Em seguida, encarou a bruxa metamorfa e acrescentou friamente, nesse caso, você não tem mais motivos para viver. Transformação do céu e da terra. Rugiu John, liberando uma torrente de poder avassalador. A força descomunal de sua transformação fez Candragon voar para trás. Num instante, John se transformou num gigante com mais de 3.000 metros de altura, e sua imensa aura fez com que os deuses mais poderosos do topo da hierarquia parassem em choque enquanto assistiam à transformação. Oxi! Com uma rajada de vento, John estendeu a mão e agarrou a bruxa metamorfa, sua forma minúscula presa em sua mão colossal como uma mera boneca. Ouse ferir aqueles que me são próximos e você morrerá. Trovejou ele, sua voz ecoando como um estrondo. Sua mão enorme se fechou com força. O quê? Você não foi envenenada? A bruxa metamorfa exclamou incrédula, com os olhos arregalados de dor enquanto o aperto de John quase a esmagava. Tomada pelo pânico, ela revidou, desferindo ataques da alma em um ato de desespero. Solte-me! Ela gritou, invocando 2 adagas envoltas em tentáculos escuros, e crevando-as na palma da mão de John com toda a sua força. O sangue escorria de seus dedos e, mais uma vez, os fios negros da toxina da alma começaram a infiltrar sua carne, tentando aprisionar sua alma. É também um ataque de toxina da alma. Brum. Mas, assim como antes, o lótus do karma carmesim se inflamou, e o fogo infernal consumiu a toxina maligna com facilidade. O aperto de Jó ficou ainda mais forte. Arg! A bruxa metamorfa tossiu sangue, seu corpo se distorcendo enquanto ela lutava para manter sua forma. Socorro! Me ajudem! Ela gaguejou, com a voz trêmula enquanto pedia ajuda a Edir e aos outros. O grupo finalmente saiu do choque, encarando a forma colossal de John com os olhos arregalados, engolindo em seco nervosamente. O guerreiro supremo dos deuses cerrou os dentes e rosnou, ataquem-no juntos. Sem hesitar, lançaram seus ataques mais fortes, desencadeando uma saraivada de poder direcionada diretamente a John. Ondas massivas do poder das leis surgiram e colidiram com o braço de John. Ele cambaleou para trás ligeiramente, seu aperto afrouxando, e a bruxa metamorfa aproveitou a oportunidade para escapar. Ela tossiu outro bocado de sangue, seus ferimentos graves, e recuou rapidamente, sem ousar enfrentar Johnny novamente. Humano, você é mais forte do que esperávamos. Os 7 inimigos se aproximaram, cercando Johnny e o bombardeando com sua força combinada. John, imperturbável, nem se deu ao trabalho de usar suas habilidades. Confiando unicamente em sua força física bruta, ele repeliu facilmente os ataques. Bum! Bum! Explosões ensurdecedoras ecoaram pela Terra da Morte, fazendo o espaço tremer violentamente. Felizmente, a árvore da vida irradiava um poder imenso, estabilizando o espaço e impedindo que a Terra da Morte desabasse completamente. Mesmo assim, fendas espaciais caóticas giravam ao redor de John, cortando seu corpo como lâminas, deixando sua carne ensanguentada e dilacerada. Os 7 atacantes se saíram muito pior. Seus corpos não eram nem de perto tão resistentes quanto o de John. Se fossem puxados para as fendas espaciais, não sobreviveriam. Ele é forte demais. Candragon recuou repetidamente, escondendo-se até estar em segurança sob a proteção da árvore da vida. Olhando para a forma gigantesca de John, ele ficou completamente chocado. Comparada a antes, sua força havia sido novamente aumentada de forma assustadora. Candragon enfrentou John, que havia se transformado em um gigante, pela primeira vez e ainda tinha forças para lutar. No final, ele se transformou em um dragão gigante e o derrotou. Agora, Candragon sabia que não tinha chance.
Brum. Outra colisão violenta lançou 7 atacantes para longe, com sangue jorrando de suas bocas. John, por outro lado, deu apenas um passo para trás, olhando para eles com desdém em seus enormes olhos. Isso acaba agora, disse ele friamente, enquanto uma aura de espada avassaladora preencheu o ar. A espada imortal saiu voando de seu corpo, transformando-se em inúmeras luzes de espada. Habilidade suprema, o retorno das 10.000 espadas. Nada bom. Não podemos bloquear isso. Rápido, vazio dividido, rasgue o espaço. O grupo aterrorizado olhou para um anjo de 14 asas que estava por perto, em busca de ajuda. Splitvoy possuía um talento espacial único que lhe permitia contornar restrições espaciais e abrir caminhos dimensionais. Entendi. Respondeu o anjo sem hesitar, suas asas cortando o ar enquanto ele abria um túnel espacial. Mas, assim que o túnel apareceu, uma saraivada interminável de luzes em forma de espada caiu sobre eles. Corram. O grupo não perdeu tempo e saltou para dentro do túnel espacial em pânico. Espere por mim. A versátil bruxa estava gravemente ferida e se escondeu longe do campo de batalha. Muito longe da passagem espacial para conseguir chegar lá. Mas outros a ignoraram e correram para a passagem espacial. Wosh! Wosh! Apesar da pressa, 2 deles foram atingidos por raios de espada, tendo seus corpos despedaçados. Por sorte, eles tinham habilidades de ressurreição e, sem se preocuparem em cuidar de seus ferimentos, fugiram. O mais rápido que puderam. Zumbido. O túnel espacial se fechou, fazendo Eddie despencar do céu. Ele havia sido dilacerado pelos raios da espada e, embora seu corpo tivesse acabado de se regenerar, ele não conseguiu escapar antes do portal. Lacrado. Droga, espere por mim. Ele praguejou, frustrado. Mas, a essa altura, o próximo ataque de John já havia fracassado. Morra. Rugiu John, sua voz trovejando enquanto um enorme raio de espada cortava o céu. Avançando em direção a Eddie. Humano, não me mate. Eddie implorou em pânico, suplicando por sua vida. Brum. O ar tremeu violentamente e a voz de Eddie foi abruptamente interrompida quando seu corpo mecânico, mais uma vez aniquilado pelo ataque. Mas em instantes, o corpo de Eddie se reformou, sangue escorrendo de sua boca, sua energia severamente drenada. Depois de ser morto por John 2 vezes em rápida sucessão, ele havia chegado ao seu limite. Olhando para John, Eddie disse freneticamente, Matador de deuses, estou disposto a me submeter a você. Deixe-me ajudá-lo a lutar contra o clã das sombras. Você acha que é digno? John zombou. Seu punho enorme, como um meteoro, caiu com força. Abaixo. Brum, você derrotou deuses de nível superior, Eddie, ganhando 2,6766 trilhões de pontos de experiência. Você subiu para o nível 10.003. Talento saque ativado, Constituição mais 1.000, Força mais 2.000, pontos de habilidade mais 500. As notificações piscaram quando o punho de John aniquilou Eddie por completo. Agora, apenas a bruxa metamorfa permanecia no campo de batalha. Ela estava sentada, congelada, tremendo. Ela olhou com medo para a figura imponente de John. Wosh! John estendeu a mão e agarrou mais uma vez, erguendo-a no ar sem esforço. Sua voz fria trovejou, vou te dar uma chance de viver. Onde estão Seni e os outros? A bruxa metamorfa engoliu em seco, o medo evidente em sua voz. Mas cerrou os dentes e zombou. Humano, vá em frente e me mate se tiver coragem. Mas você nunca os encontrará. Como uma deusa de elite com uma alma poderosa, ela era praticamente imortal. Ela não acreditava que aquele humano pudesse destruir sua alma. Ah, e mesmo? John deu uma risada fria. Seu poder espiritual aumentou e uma chama vermelha se acendeu em sua palma, envolvendo-a. Fogo do inferno. Ela ofegou, o rosto contorcendo-se em agonia. A dor lancinante de sua alma sendo queimada era algo que nenhum mortal ou imortal poderia suportar. Agora ela entendia por que Johnny não havia sido afetado por sua toxina da alma. O fogo do inferno era uma força estranha e sobrenatural, capaz de purificar todas as formas de mal. Sua toxina da alma não tinha a menor chance contra isso. Ao perceber o domínio de John sobre o fogo infernal, o terror a dominou. Ela podia sentir a ameaça muito real de a morte pairava sobre ela. Desesperadamente, ela gritou, humano. Eu lhe direi onde eles estão. Por favor, não me mate. Você já perdeu sua chance, respondeu John friamente. Ele não acreditou em uma palavra do que ela disse. Se eu morrer aqui, vocês nunca os encontrarão.
gritou a bruxa metamorfa em pânico, tentando negociar, com a voz cheia de desespero. Jon zombou. Tarde demais. Com um tremor sutil no ar, Jon ativou sua habilidade da alma, extração de memória. Enquanto o fogo do inferno purificava sua alma, Jon invadiu facilmente sua mente, extraindo suas memórias. Ah, então é aí que eles estão. Jon rapidamente descobriu o paradeiro de Ceni e dos outros. Eles estavam sendo mantidos na Floresta Eterna, suas almas aprisionadas e guardadas por caçadores. Além disso, ele descobriu por que haviam capturado Ceni. Não por causa de seus talentos, mas devido a uma força misteriosa e poderosa que permanecia adormecida dentro dela. Essa força ainda não havia despertado, mas um deus de elite da raça demoníaca, no auge de seu poder, já o havia pressentido. Infelizmente, esse demônio conseguiu escapar antes que Jon pudesse enfrentá-lo. Naquele instante, a bruxa metamorfa recuperou a consciência, com a cabeça girando. Era como se suas memórias tivessem sido invadidas. Humano, o que você fez comigo? Perguntou ela aterrorizada, lutando para resistir à ardência da pele. O fogo do inferno. Você não me serve mais para nada, disse Jon friamente, sem perder mais tempo com palavras. Ele desencadeou o impacto da alma, enviando uma onda de poder da alma diretamente para a mente dela, apagando sua alma inteiramente. Você derrotou a bruxa metamorfa, ganhando 2,6766 trilhões de pontos de experiência. Você subiu para o nível 10.005, talento saque ativado. Você adquiriu o talento disfarce de nível divino. Espírito mais 2.000, alma, técnica mais 100. As notificações piscaram. Tanto a bruxa metamorfa quanto Die eram deuses de nível superior no auge de suas capacidades, e matá-los permitiu que Jon subisse 5 níveis de uma só vez. Melhor ainda, Plunder o recompensou com um grande número de pontos de atributo e, o mais empolgante, ele adquiriu o talento de disfarce de nível divino da bruxa metamorfa. Disfarce, nível divino, único. Você pode se disfarçar de qualquer forma de vida, incluindo sua aura, mas não consegue imitar a aura de seres mais poderosos do que você. Que talento incrível! Jon pensou, surpreso e entusiasmado. A bruxa metamorfa conseguiu enganá-lo, disfarçando-se de Ceni. Se ele poderia se disfarçar de alguém do clã das sombras, talvez conseguisse se infiltrar neles. Patentes. Não havia tempo para pensar nisso. Jon rapidamente recolheu o saque deixado pelos dois, incluindo uma adaga divina de alto nível, perfeita para Ceni. Candragon, Floresta Eterna. Jon gritou, preocupado com a segurança das mulheres. Num lampejo de inspiração, ele deixou a Terra da Morte, dirigindo-se diretamente para a Floresta Eterna para resgatá-las. SSS Level Loader Capítulo 255, Talento do Vazio Dividido, derrotando potências máximas nas profundezas da Floresta Eterna. Ceni, junto com a recém-chegada raposa de 9 caudas e Toni, haviam sido capturados. Cordas negras, imbuídas com o poder de aprisionar almas, estavam firmemente enroladas em seus corpos, e inúmeros caçadores faziam a guarda, mantendo vigilância constante sobre os seus prisioneiros. Felizmente, esses caçadores ainda não haviam atacado, eles simplesmente os mantinham prisioneiros. Apesar de seus esforços, as cordas negras eram impossíveis de romper, ligadas às suas próprias almas, estavam presas por uma força sinistra da qual não conseguiam escapar. Toni olhou de relance para a raposa celestial de 9 caudas e perguntou, você consegue se libertar? Ela balançou a cabeça em sinal de impotência. Naquele momento, a raposa de 9 caudas estava coberta de sangue, com o rosto pálido. Evidentemente, ela havia passado por uma batalha feroz e não saíra ilesa. Toni franziu a testa, demonstrando sua decepção. Esses caras não têm mais ou menos a mesma força que você? Eles são todos deuses de nível superior, não são? 9 caudas lançou-lhe um olhar penetrante e respondeu, mesmo entre os deuses de nível superior, ainda existe uma diferença de poder. E mesmo que eu conseguisse me libertar dessas cordas, os caçadores não nos deixariam simplesmente ir embora. Parece que estamos perdidos. Então, murmurou Toni, fechando os olhos em frustração, claramente nada impressionado com as habilidades dela. Não se preocupem. O grande irmão virá nos salvar, disse Jean, com a voz repleta de convicção. Ela e as outras mulheres tinham fé absoluta em Jon. Toni assentiu com a cabeça. Ele já tinha ouvido Candragon falar sobre o imenso poder de Jon antes, e agora entendia o porquê. Ainda era algo impressionante de se pensar.
Zumbido. De repente, houve uma ondulação de poder espacial e uma fenda no espaço se abriu. O grupo imediatamente silenciou, com os olhos fixos e cautelosos na fenda espacial. Momentos depois, Split Void e seus companheiros saíram cambaleando, com uma aparência desgrenhada e machucada. Nem Edia nem a bruxa sobreviveram, disse Split Void, olhando em volta para seus companheiros e engolindo em seco, nervoso. Lembrando-se do terror que John inspirava, ele temia o pior para os dois que haviam ficado para trás. O que devemos fazer? Devemos voltar e resgatá-los. Não temos tempo. Precisamos sair daqui, disse outro membro do grupo, com a voz carregada de medo enquanto olhava ao redor, claramente apreensivo com a possibilidade de John aparecer a qualquer momento. A batalha recente, em particular o poder aterrador de John em sua forma gigante, os deixou abalados. Eles sabiam que não tinham a menor chance contra ele. E quanto a esses prisioneiros? Perguntou um deles, gesticulando na direção de Tony e dos outros. O líder, um ser extremamente poderoso, pensou por um instante antes de responder friamente. Levem os escolhidos pelo clã das sombras. Matem o resto. Ao ouvir a conversa deles, Tony não conseguiu mais manter a calma. Dentre elas, apenas Jean, Tracy e Cindy haviam sido marcadas como alvos por essas pessoas. Tony não tinha medo de morrer, mas sabia o quanto essas mulheres eram importantes para John. Ele não podia permitir que nada acontecesse com elas. Ele se virou novamente para a raposa de 9 caudas e sussurrou com urgência: eu vou conter os ataques deles. Você consegue matá-los? Ele decidiu revelar sua habilidade secreta, Corpo Dourado Imortal. Durante sua batalha com Candragon, Tony já havia provado que o Corpo Dourado Imortal podia anular dano verdadeiro à distância e as habilidades de drenagem de vida dos caçadores. Apenas ataques de curto alcance representavam uma ameaça real para ele. Nessa forma, sua defesa era amplificada 100 vezes. Ele tinha certeza de que poderia resistir aos ataques dos 6 deuses de nível superior sem problemas. Você está brincando? 9 Caudas lançou-lhe um olhar cético. Ela não conseguia acreditar que Tony tivesse a capacidade de resistir a ataques de deuses de nível superior no auge de seu poder, e sabia que não tinha forças para matar todos os 6. Zumbido. Nesse instante, outra ondulação espacial surgiu, e Johnny e Candragon emergiram dela. Parece que não vou precisar, suspirou Tony, aliviado ao vê-los. John, Cindy e os outros, sentindo-se mais tranquilos, imediatamente gritaram por sua ajuda. Os 6 atacantes, ao verem a chegada repentina de Johnny e Candragon, foram tomados pelo medo. Para eles, estava claro que algo já havia acontecido com a bruxa metamorfe com Eddie. O líder dos deuses foi o primeiro a reagir, bradando rapidamente uma ordem: vazio dividido, abra uma fenda espacial. O resto de vocês, controlem esses cativos, precisamos sair daqui. Ele planejava usar Cindy e os outros como moeda de troca contra John. Antes que a outra parte pudesse falar, o vazio dividido já havia se aberto na fenda. Os outros poucos imediatamente controlaram Cindy e as outras mulheres, preparando-se para escapar. Vocês não têm a menor chance, disse John com voz fria, e as mulheres poderiam ser consideradas seu oposto. Se ousarem machucá-las, morrerão. Zumbido. A atmosfera estremeceu quando uma onda colossal de poder da alma irrompeu. Divina inconsciente! Gritou John. A poderosa maldição da alma instantaneamente se apoderou dos 6 atacantes, congelando-os no lugar. Ao mesmo tempo, Candragon avançou rapidamente, libertando imediatamente Cindy, Tony e os outros de suas amarras. Whoosh! De repente, um vento feroz uivou, e a pressão aterradora da transformação de Johnny preencheu o ar. Ele havia assumido novamente a forma de um gigante, imponente sobretudo. Droga! Diminua a velocidade, por favor! Candragon gritou alarmado, apressadamente colocando Cindy, Tony e os outros em uma nuvem para levá-los para longe do campo de batalha. Eles sabem exatamente o quão destrutivo Johnny pode ser em sua forma gigante. Brum! O chão tremeu violentamente quando o punho enorme de John se chocou contra Split Void. O talento espacial único que Split Void possuía permitia que ele contornasse as limitações espaciais, tornando-o a chave para a fuga deles. Mas John sabia que, se lidasse com esse, os outros ficariam presos. O sangue espirrou quando Split Void foi instantaneamente reduzido a polpa pelo poderoso golpe de John. No entanto, sendo um deus extremamente poderoso do nível mais alto, Split Void não podia ser completamente morto enquanto sua alma permanecesse intacta.
Sangue e carne se reformaram quando Split Void ressuscitou, cuspindo um bocado de sangue, com o rosto pálido e tomado pelo terror. Em pânico, ele gritou: ajudem-me a deter este gigante. Se não o fizerem, vamos todos morrer. Nesse momento, os outros também conseguiram se libertar da mente divina e, sem hesitar, lançaram um ataque combinado contra Jon. Tolos! Zombou Jon, aparando seus ataques sem esforço enquanto continuava a concentrar seus golpes implacáveis em Split Void, negando-lhe qualquer chance de abrir uma fenda espacial. Bum! Bum! Cada golpe de Jon reverberava pela área, estilhaçando o próprio espaço. Fendas espaciais giravam caoticamente ao redor, e os caçadores azarados que não conseguiam recuar rápido o suficiente eram despedaçados pelas correntes espaciais. E isso foi Jon usando apenas seus ataques básicos. Se ele liberasse todo o seu poder através de suas habilidades, poderia facilmente destruir toda a área. Split Void e seus companheiros eram como meros brinquedos diante de Jon, dispersando-se em pânico sem rumo. Chance de retaliar. De longe, os outros observavam em silêncio atônito enquanto Jon devastava tudo em sua forma gigante. Além de Khan Dragon, foi a primeira vez que alguém o viu em sua transformação do céu e da terra. Que tipo de monstro é esse? Nove Caudas sussurrou, a voz trêmula enquanto engolia em seco, nervosa. No fundo, porém, ela tinha mais certeza do que nunca de que jurar lealdade a ela, lealdade a Jon, tinha sido a decisão certa. Brum! Outro estrondo ensurdecedor ecoou à distância quando Jon arremessou Split Void contra o chão. Sua alma estava gravemente ferida e sua vida por um fio. Os outros também ficaram gravemente feridos, lutando pela vida. Jon também estava coberto de sangue, com o corpo repleto de ferimentos. É claro que esses ferimentos não foram causados por seus inimigos, mas pelas implacáveis correntes espaciais. Por sorte, seu domínio sobre as leis da vida, juntamente com seu vínculo de compartilhamento de vida com a árvore da vida, tornaram tais ferimentos triviais. Morra! Rugiu Jon enquanto sua espada vibrava com poder. Ele liberou sua habilidade, Espada Infinita. Variedade. Uma tempestade de lâminas de espadas encheu o ar, engolfando instantaneamente os 6 atacantes. A técnica de espada avassaladora, combinada com 100% de dano verdadeiro, aniquilou todos eles. De uma só vez. Embora tenham ressuscitado no mesmo instante, suas almas haviam sido profundamente feridas. Jon não lhes deu tempo para reagir. Ondas de poder das leis, tanto da luz quanto das trevas, surgiram enquanto ele lançava feitiços sobre os inimigos destroçados, golpeando-os impiedosamente. Embora tivesse transmitido a classe ira dos deuses ao avatar de seus deuses, seu domínio sobre ela permitiu que ele lançasse esses feitiços devastadores sem esforço após se fundir com o avatar. Você derrotou o Split Void, ganhando 2,6766 trilhões de pontos de experiência. Você subiu para o nível 10.007, talento saque ativado. Você ganhou talento vazio dividido de nível SSS. Espírito mais 1000, força, mais 1000, divisão do vazio, talento único de nível SSS. Permite ignorar restrições espaciais, abrir canais espaciais e viajar livremente pelo espaço. As notificações surgiram quando Split Void se tornou o primeiro entre eles a perecer completamente sob a terrível habilidade de Jon e a queima implacável do fogo do inferno. E para a alegria de Jon, ele havia conseguido explorar o incrível talento espacial de Split Void. Ser capaz de ignorar restrições espaciais e abrir canais espaciais à vontade era, sem dúvida, mais uma ferramenta vital adicionada ao arsenal de Jon. Você não pode nos matar, humano. Se morrermos aqui, o clã das sombras não vai te deixar ir. Gritaram os atacantes restantes, apavorados, tentando desesperadamente intimidá-lo. Com a derrota de Split Void, eles estavam completamente sem esperança, e a única opção que lhes restava era invocar a ira do clã das sombras para intimidá-lo. E, você acha que eu tenho medo deles? Jon zombou friamente. Ele brandiu a espada da divindade dos demônios, desencadeando uma saraivada de habilidades mágicas, ainda mais densa do que antes. Os 5 restantes não tiveram chance de resistir. Suas almas foram obliteradas e purificadas, levando-a para sua completa destruição. Você derrotou um deus extremamente poderoso do nível máximo, ganhando 2,6766 trilhões de experiência. Pontos. Você subiu para o nível 10.017, talento saque ativado, força mais 1000, agilidade mais 500, pontos de habilidade mais 100.
As notificações piscaram e John mais uma vez obteve um aumento significativo em seus atributos. O nível subiu para 10.017. No entanto, a única decepção foi ele não ter conseguido recrutar nenhum novo talento. Esses inimigos deviam possuir talentos de nível SSS ou especiais, e foi exatamente por isso que o Clã das Sombras os marcou como alvos. Matador de deuses, precisamos de ajuda. Clamou a voz de Candragon com urgência. Eles estavam cercados por inúmeros caçadores. Cine e as outras mulheres, estando apenas no nono nível, não eram páreo para essas criaturas. John não perdeu tempo conferindo os espólios dos inimigos abatidos. Ele rapidamente reuniu-os e removeu os itens e desativou seu estado de transformação céu e terra, correndo em seu auxílio. Lidar com esses caçadores não exigia o uso de sua forma gigante. Bum! Bum! Alguns feitiços foram lançados, e os caçadores que cercavam Candragon e os outros foram obliterados no instante. Vamos lá! John gritou e, com um pensamento, conduziu o grupo de volta à Terra da Morte. Com o perigo imediato passado, todos finalmente respiraram aliviados. 9 caudas. Há algum outro membro do Clã das Sombras atualmente no continente Esquiline? John perguntou. Perguntou, virando-se para ela. Ela pensou por um momento antes de responder. Éramos apenas 9 que descemos. Juntos. Quanto a se mais virão depois, não tenho certeza. No entanto, com o tesouro final do continente Esquiline prestes a aparecer, é certo que mais poderosos membros do Clã das Sombras descerão. John franziu a testa, sentindo um grande peso sobre os ombros. Apesar de seu poder ter crescido significativamente, ele ainda não estava totalmente confiante em enfrentar o elites do Clã das Sombras. A propósito, alguém mais no Clã das Sombras possui o disfarce da bruxa metamorfa. Talento? Perguntou John, lembrando-se de quão perigosa era a habilidade dela. Ela conseguia até mesmo mascarar sua aura, tornando quase impossível detectá-la. SSS Level Outer Capítulo 256. Escondidos no abismo, disfarçados de caçadores. 9 caudas balançou a cabeça. Não tenho certeza. Um talento só pode ser copiado até 5 vezes. No máximo, 5 membros do Clã das Sombras podem ter essa habilidade. Talentos copiados usando a pedra de cópia de talentos não podiam ser copiados novamente. Matador de deuses, disse Candragon ao lado dele. Esse talento de disfarce é poderoso, mas tem solução. Se você colocar marcas de alma nas pessoas mais próximas a você, será impossível para qualquer um se passar por elas. Marcas da alma? Perguntou John, intrigado, pois nunca tinha ouvido falar de tal habilidade. É um feitiço de alma simples. Eu vou te ensinar. Candragon estendeu a mão e tocou a de John. Testa, transmitindo diretamente o feitiço da marca da alma para ele. John dominou rapidamente a técnica e imediatamente imprimiu suas marcas de alma naqueles ao seu redor. Agora, mesmo que um membro do Clã das Sombras tentasse se disfarçar como um de seus companheiros, ele não teria a marca da alma, o que facilitaria para ele perceber o engano. John, quero te ajudar a lutar pelo tesouro final, disse Cine, olhando seriamente. Para se qualificar para competir pelo tesouro final, era preciso ser um semideus. Cine ainda estava no nono nível e, com apenas 7 dias restantes, precisava da ajuda de John para alcançar o nível de semideusa. Não seja ridícula, respondeu ele, rejeitando-a sem rodeios. Competir pelo tesouro atrairia a elite do Clã das Sombras, e ele não podia garantir a segurança das mulheres em circunstâncias tão perigosas. Cine parecia descontente, prestes a argumentar, quando, de repente, uma série de ondulações espaciais se espalhou pela Terra da Morte enquanto um grande número de potências descia. Todos ficaram imediatamente em alerta. Todos eles eram deuses de nível superior, pertencentes aos deuses, à raça dos anjos e aos clãs orcs. Eles eram liderados pelo próprio Eder, matador de deuses. Eder, com o rosto pálido e um corte de sangue no canto da boca, gritou apressadamente para John ao vê-lo. O Clã das Sombras chegou. A expressão de John escureceu. Candragon olhou para Eder e perguntou imediatamente, nem mesmo você, como supervisor, consegue lidar com eles? Eder deu um sorriso amargo e balançou a cabeça. Você está me superestimando. Os métodos do Clã das Sombras são bizarros. Eu mal consegui escapar com vida. Desta vez, eles estão realmente enfurecidos, e temo que nenhum de nós sobreviva. Ele lançou um olhar para John enquanto falava. Se nem mesmo ele conseguia lidar com as forças poderosas do Clã das Sombras, então seus deuses,
Assim como a raça dos anjos e os guerreiros orcs sob seu comando, estavam condenados. Matador de deuses, você tem um plano. Kanddragon e os outros se voltaram para Jon, buscando sua ajuda. Jon assentiu com a cabeça e disse, preciso encontrar a rainha dos caçadores com quem eles compartilharam a alma. Isso não é possível, disse Enderle, balançando a cabeça. Eu já investiguei. O clã das sombras assumiu o controle das ruínas do campo de batalha antigo, e todas as rainhas ligadas à alma estão nas profundezas das ruínas, guardadas por 2 deuses de nível médio do clã das sombras. 2 deuses de nível médio do clã das sombras. Jon franziu a testa. Ele sabia em primeira mão quão perigoso o clã das sombras podia ser. Da última vez que encontrou um deus de nível inferior do clã das sombras, mal conseguiu escapar com vida. Se ele não conseguisse matar as rainhas dos caçadores que compartilhavam a vida com eles, não teria a menor chance contra a elite do clã das sombras. Com 2 deuses de nível médio do clã das sombras de guarda, infiltrar-se para matar as rainhas seria praticamente impossível. Mas talvez ele pudesse usar seu talento para disfarces para lançar um ataque surpresa. Ele pensou na habilidade de disfarce de nível divino que acabara de adquirir. Se ele se disfarçasse de caçador, eles jamais o notariam. Além disso, as ruínas do campo de batalha antigo continham um número esmagador de caçadores. Era impossível para o clã das sombras inspecionar cada um individualmente. Vendo que Jon não falava há algum tempo, Eden insistiu, matador de deuses, suspeito que o clã das sombras chegará em breve à Terra da Morte. Devemos nos esconder por enquanto. Elsa franziu a testa e disse, mas com o caminho divino aberto, todas as áreas secretas do continente Esquilin estão expostas. Onde podemos nos esconder? Tony respondeu prontamente, conheço um lugar, o abismo da raça demoníaca. Os olhos de todos brilharam. O abismo não fazia parte do continente Esquilin, e o clã das sombras não podia entrar nele. Além disso, Jon já havia obtido a chave do abismo, aprimorando-a, o que significava que ele podia entrar e sair à vontade. Todos os olhares se voltaram para Jon. Jon assentiu com a cabeça. Certo, vamos para o abismo. Assim que o tesouro aparecer, voltaremos. Com um gesto de mão, Jon abriu uma passagem para o abismo. Enderle, ansioso para fugir, imediatamente conduziu seus deuses de nível superior para a passagem. Kanddragon acrescentou rapidamente, Tony, avise os deuses de nível superior do clã das feras para virem até aqui. Todas as criaturas abaixo do nível superior devem se dispersar. Entendido. Respondeu Tony e desapareceu. Jon, ainda preocupado, perguntou, você acha que o clã das sombras atacará jogadores humanos? Sua preocupação com Rich e os outros era evidente. A força deles era muito fraca para se adaptarem à situação. Abismo. 9 Caudas o tranquilizou. Não se preocupe, mestre. Eles só atacam deuses de nível superior. Os jogadores humanos são essenciais para abrir o portal da Terra, então eles não os massacrarão. Nem mesmo os caçadores ousariam ferir os jogadores humanos. Que bom ouvir isso. Jon sentiu um certo alívio, mas, por precaução, instruiu a família Blues e todos os elfos que haviam descido no continente Esquilin a também entrarem no abismo. Em seguida, ele moveu a árvore da vida, a fonte élfica, o mar negro e a veia da terra para o abismo, garantindo que tudo de valor fosse realocado. Como tanto a terra da morte quanto o abismo haviam sido refinados por Jon, ele podia controlá-los como bem entendesse. Ele também pressentiu que Beelzebub e outros membros da raça demoníaca haviam entrado no abismo, mas não estava preocupado com eles. Kanddragon. Jon puxou Kanddragon para um canto e disse, enviarei meu avatar do clã das feras com você. Se Aiden ou Beelzebub tentarem alguma coisa, você e meu avatar poderão lidar com isso juntos. Kanddragon piscou surpreso e perguntou, você não vem conosco? Jon balançou a cabeça, baixando a voz, pretendo ir para o campo de batalha antigo. Ruínas e lidar com as rainhas dos caçadores lá. Ele sabia que, enquanto as rainhas dos caçadores existissem, o compartilhamento de almas entre elas e o clã das sombras tornaria os deuses do clã das sombras invencíveis. Ele teve que eliminar as rainhas primeiro. Você está louco? Disse Kanddragon alarmado, lembrando-o, existem 2 sombras. Deuses de nível médio do clã guardam aquele lugar. Não se preocupe, eu resolvo isso. Só tome cuidado para não revelar o segredo do meu avatar, disse Jon. Instruído, enquanto seu avatar do clã das feras aparecia. Então, seu verdadeiro corpo deixou a Terra da Morte, desaparecendo da vista.
Ah! Khan-Dragon suspirou, profundamente preocupado. Relaxa, eu não vou morrer, disse de repente o avatar do clã das feras de Jon, assustando-o. O quê? Você consegue falar? Khan-Dragon encarou o avatar, claramente surpreso. Claro que posso. Não há diferença entre mim e o corpo verdadeiro, respondeu Jon, irritado. Seu avatar do clã das feras era tão real quanto qualquer outro, com carne, sangue e alma, sem nenhuma diferença em relação a ele. Qualquer ser vivo. Bem, isso é incrível, murmurou Khan-Dragon incrédulo, estudando o avatar com curiosidade. Matador de deuses, seja honesto. Você é mesmo do clã das feras? O avatar do clã das feras lançou-lhe um olhar desesperado, franzindo a testa. Apresse-se e entre no abismo. Um grande número de forças do clã das sombras está a caminho. Entretanto, o verdadeiro corpo de Jon havia se transformado em um caçador semideus, misturando-se perfeitamente com os caçadores ao redor, nenhum dos quais notou nada de estranho. Ao longe, auras sinistras preenchiam o ar, morte, carnificina, sede de sangue, era o clã das sombras. Mais de uma centena de seus poderosos guerreiros avançavam em direção à área do vazio. Sem conseguir precisar a localização exata da Terra da Morte, eles seguiam o rastro de Eden e seu povo, na esperança de entrar pela entrada da Terra da Morte. De volta à Terra da Morte, as poderosas forças do clã das feras já haviam chegado. Khan-Dragão não perdeu tempo, liderando todos através da fenda espacial em direção ao abismo. Jon, pressentindo a partida deles, fechou imediatamente a passagem para o abismo. Assim que o portal se fechou, o grande grupo de elites do clã das sombras chegou. Droga, eles escaparam. Rosnou um deles, encarando a fenda espacial agora fechada. Parece que eles entraram no abismo da raça demoníaca. O que devemos fazer, meu senhor? Devemos continuar destruindo as fortalezas das outras raças? Perguntou um. Dentre os guerreiros, foi questionado seu líder, um guerreiro de nível superior, equivalente ao auge de sua força divina. O líder deu um sorriso frio. Não precisa. Vamos para o clã do mar. Num instante, os guerreiros do clã das sombras desapareceram, rumando para os vastos oceanos na orla do continente Esquiline. Naquele instante, Jon, ainda disfarçado de caçador, havia se infiltrado com sucesso na anciã ruínas do campo de batalha. Ativando a percepção da alma, Jon examinou a área. 10 rainhas caçadoras. Ele franziu a testa profundamente. A informação de Eden estava incorreta. Não eram 2 deuses de nível médio do clã das sombras, mas sim 5. E aquelas 10 rainhas caçadoras estavam agrupadas com os 5 deuses do clã das sombras, protegendo-os de perto. Jon percebeu que a situação era mais difícil do que havia previsto. As rainhas caçadoras tinham reservas de vida gigantescas, chegando a trilhões. Não havia como ele eliminá-las silenciosamente sem alertar os guardas. Se ao menos um daqueles 5 deuses de nível médio do clã das sombras o pressentisse, certamente encontraria seu fim. Vamos nos aproximar primeiro, pensou Jon, ainda disfarçado de caçador. Superficialmente, ele parecia estar vagando sem rumo pelas ruínas do campo de batalha antigo, mas, na realidade, estava se aproximando metodicamente das 10 rainhas caçadoras. A área estava repleta de caçadores, formando uma multidão densa, a maioria deles com nível de semideus. Nenhum dos caçadores prestou atenção ao súbito aparecimento de Jon. Em breve, ele alcançou as partes mais profundas das ruínas do campo de batalha antigo e viu os 10 colossais rainhas caçadoras. Cada uma ocupava milhares de metros, cercada por aglomerados de ovos de caçador, tornando impossível para Jon se aproximar sem chamar a atenção. Perto dali, 5 guerreiros do clã das sombras estavam sentados de pernas cruzadas, conversando casualmente. Gostaria de saber como estão as coisas do lado do Senhor? Perguntou um deles, entediado. Provavelmente melhor do que nós. Há tantos deuses neste continente Esquiline, mas não podemos massacrar nenhum deles, resmungou outro, olhando em volta para os caçadores ao redor. Seu olhar percorreu brevemente Jon, disfarçado de caçador, mas não detectou nada de incomum. Pare de reclamar. Nossa tarefa é mais crítica. Aquele matador de deuses tem os meios para matar rainhas caçadoras. Se algo acontecer com eles, e os lordes nos responsabilizarem, estamos praticamente mortos, advertiu um guerreiro careca, fechando os olhos para descansar. Eu sei disso, murmurou o outro guerreiro, mudando de assunto. Jon escutou atentamente a conversa deles,
franzindo a testa enquanto observava as rainhas caçadoras no distância. Vou tentar. Há tantos caçadores aqui que não devo ser notado, decidiu ele, misturando-se ainda mais ao enxame de caçadores e preparando-se para atacar as rainhas. Zumbido. Com um zumbido suave, sua espada imortal emergiu de dentro dele, sua aura vibrando enquanto uma poderosa pressão se espalhava pelo ar. SSS Level Loater Capítulo 257 Batalha feroz contra os guerreiros do Clã das Sombras. Os 5 guerreiros do Clã das Sombras ficaram imediatamente em alerta máximo. O que está acontecendo? Perguntou um deles, levantando-se com um olhar frio fixo no local onde Jon estava escondido. A poderosa aura da espada emanava daquele ponto. Whoosh! Inúmeras lâminas de espadas cortaram o ar, envolvendo instantaneamente as 10 rainhas caçadoras e os 5 guerreiros do Clã das Sombras. A técnica dos imortais. É o matador de deuses. Percebeu um deles, gritando imediatamente um aviso, rápido. Protejam as rainhas caçadoras. Sem hesitar, os 5 guerreiros posicionaram-se em frente às 10 rainhas caçadoras, seus corpos irradiando uma aura vermelho-sangue que formava um escudo protetor ao seu redor. Corte, corte. Apesar do escudo bloquear a maioria das lâminas das espadas, muitas ainda conseguiram atravessá-lo, atingindo as rainhas caçadoras. Menos 3 bilhões 408 milhões menos 1 bilhão 704 milhões menos 4 bilhões 840 milhões e 100 mil. Uma série de números de dano aterrorizantes apareceu. Cada lâmina de espada causava um dano crítico esmagador de mais de 30 bilhões, com dano verdadeiro adicional na casa das dezenas de bilhões e dano percentual à vida na faixa de 40 bilhões. As rainhas caçadoras possuem uma saúde total superior a 400 bilhões. Mas, mesmo assim, eles não conseguiram resistir ao ataque temível de Jon. Covarde! Apareça! Rugiu furiosamente um dos guerreiros do Clã das Sombras, uma energia vermelho-sangue cortando o ar e varrendo a área onde Jon estava escondido entre os caçadores. Felizmente, Jon havia previsto isso e escapou no momento em que lançou seu ataque. Corte! O sangue espirrou e os caçadores ao redor soltaram gritos de agonia enquanto dezenas de milhares eram despedaçados pela energia vermelho-sangue. Jon, observando de uma distância segura, sentiu um alívio imenso. Se não tivesse fugido a tempo, teria sido morto instantaneamente pelo ataque. Alma de sangue, pare de massacrar os caçadores. Um dos guerreiros do Clã das Sombras franziu a testa e lembrou aos outros. O guerreiro então se virou para as rainhas caçadoras e ordenou: ordenem que as caçadoras próximas se dispersem. Com um rugido ensurdecedor das 10 rainhas caçadoras, as caçadoras ao redor recuaram rapidamente, criando uma zona segura. Jon, ainda disfarçado de um dos caçadores, acompanhou a ordem retirada, misturando-se à multidão e aguardando o momento certo. Droga! Jon praguejou baixinho. Se tivesse tido mais algumas oportunidades para atacar, com certeza teria matado as 10 rainhas caçadoras. Mas ele não estava pronto para desistir. Que se dane. Ele rangeu os dentes e, mais uma vez, liberou sua magia. O poder da luz e das trevas percorreu o ar, lançando múltiplos feitiços supremos sobre as 10 rainhas caçadoras, desencadeando o caos. Eu te encontrei. Os olhos de um dos guerreiros do Clã das Sombras brilharam ao avistar Jon, que ainda estava disfarçado de caçador. Uma sombra vermelho-sangue cintilou quando o guerreiro avançou diretamente em sua direção com velocidade incrível. A expressão de Jon mudou. Ele rapidamente disparou para o céu, dizimando quaisquer caçadores próximos, e fugiu em direção aos arredores das ruínas do campo de batalha antigo a toda velocidade. Você não escapará, humano. 2 guerreiros do Clã das Sombras se transformaram em sombras vermelho-sangue, perseguindo implacavelmente. Em meio ao exército de caçadores, um caçador em particular soltou um suspiro silencioso de alívio. Era Jon. A figura que surgira de repente não era sua verdadeira forma, era apenas o doppelganger de seu deus. No entanto, 3 guerreiros do Clã das Sombras permaneceram guardando as rainhas caçadoras. Vamos fazer isso de novo, Jon sorriu friamente. Mais uma vez, ele desencadeou sua técnica de espada. O ar vibrou enquanto inúmeras lâminas de espada se formavam e choviam sobre as rainhas caçadoras. HM. Outro inimigo? Os 3 guerreiros restantes do Clã das Sombras se assustaram. Seria possível haver mais de um imortal do continente Esqueline? Corte. Corte. As lâminas cortaram tudo, números de dano aterrorizantes piscando no ar enquanto os guerreiros do Clã das Sombras lutavam para se defender. Nesse instante,
Uma figura surgiu da horda de caçadores, empunhando uma longa lança e cercada pelas 4 forças elementais. A lança se transformou em dragões elementais, que rugiram enquanto avançavam. Humano, suma daqui! Rugiu um dos guerreiros do clã das sombras, seu corpo se transformando em inúmeros fios de sangue que se entrelaçaram na lança, despedaçando-a. Entretanto, os outros 2 correram rapidamente em direção a Jon. Hora de correr. Sem hesitar, Jon se virou e fugiu. Tentando escapar agora. Tarde demais. Ataque da sombra de sangue. Uma voz fria ecoou, e um clarão vermelho sangue atravessou Jon. Seu doppelganger humano do continente Esquiline foi morto instantaneamente por Bloodjade. A habilidade imortal e imortal foi ativada. Notificação surgiu. O sósia humano de Jon, do continente Esquiline, ressuscitou instantaneamente, tossindo sangue enquanto sua alma sofria danos severos. Sem hesitar, ele se virou e continuou a fugir. Humano, pare. Mais 2 guerreiros do clã das sombras partiram em perseguição. Cuidado, pode ser uma armadilha. Gritou o guerreiro careca em tom de aviso, mas os outros já viam. Já se precipitaram. Agora, restava apenas o guerreiro careca para guardar as 10 rainhas caçadoras. Esta é a minha chance. Os olhos de Jon brilharam. Com apenas um guarda restante, ele estava confiante de que conseguiria lidar com a situação. E ele precisava agir rápido. Seus deuses e seus doppelgangers do continente Esquiline não duraria muito mais tempo contra os implacáveis guerreiros do clã das sombras. Zumbir. De repente, o ar voltou a vibrar com o zumbido sinistro da aura de uma poderosa espada. Existe mesmo mais alguém? Os olhos do guerreiro careca se estreitaram, seu olhar ficando vermelho como sangue. Enquanto examinava friamente os caçadores ao redor. Oxi! Um caçador se desvencilhou do grupo, 3 espadas longas girando a seu redor enquanto ele desferia 3 técnicas de espadas simultaneamente. Golpe de espada voadora, formação infinita de espadas e dança de espadas inigualável. A imensa espada. Uma aura envolveu as 10 rainhas caçadoras. Uma habilidade de disfarce de nível divino. O guerreiro careca ficou estupefato. Ele não havia percebido nada de incomum naquele caçador, apenas um disfarce de nível divino seria capaz de algo assim. Maldito! Rugiu o guerreiro careca, tentando desesperadamente se defender dos ataques implacáveis de Jon. Assalto! O céu estava repleto de inúmeras sombras de espadas, e números de dano piscavam repetidamente, todos baseados no dano percentual à vida. A saúde do guerreiro careca deteriorou-se rapidamente, mas, apesar do choque, ele não entrou em pânico. Com um movimento de mão, um fio carmesim surgiu e rapidamente se enrolou em Jon. Não de novo. Jon murmurou para si mesmo. Ele já havia enfrentado guerreiros do clã das sombras antes e sabia o quão aterrorizante aquele fio vermelho podia ser. Ele permitia que o guerreiro transferisse qualquer dano. A resposta foi dada ao seu oponente. Oxi! Jon mudou de tática. As sombras da espada desapareceram e ele retornou à sua verdadeira forma, encarando. Olhou friamente para o homem careca. Se não me engano, você é o infame matador de deuses. Como você possui a habilidade de metamorfose da bruxa metamorfa? Perguntou o guerreiro, curioso. A habilidade de disfarce de nível divino da bruxa metamorfa já havia sido replicada 5 vezes, o que significa que não poderia ser copiada novamente. Além disso, ela estava sob o controle do clã das sombras e jamais teria desertado para ele. Um ser humano. Você pode perguntar a ela mesmo, respondeu Jon friamente. Sem perder mais tempo, carmesim chamas irromperam de sua mão, engolfando o guerreiro careca. Ataque da alma! Exclamou o guerreiro, com o rosto contorcido de dor. Rugido. Perto dali, uma das rainhas caçadoras soltou um uivo de agonia. Esta é a rainha que compartilha a alma com o homem careca. Os olhos de Jon brilharam ao ver aquilo. Parecia que quando um alvo compartilhava sua alma com outro, como no caso da rainha caçadora e do guerreiro careca, um ataque a qualquer um deles causaria dano a ambos. As rainhas caçadoras possuíam almas poderosas, e seus ataques anteriores à alma haviam sido repelidos com a retaliação. Apenas seu fogo de lótus vermelho era único. Ele podia purificar almas, ignorando qualquer reação adversa da alma ou habilidades defensivas. No entanto, o custo em energia da alma era enorme. Sem um nível de técnica da alma superior ao do oponente, purificar completamente a alma de um alvo seria difícil. Mas Jon não tinha a intenção de destruí-los completamente. Seu objetivo era simplesmente manter os carecas. Guerreiro liderado ocupado. Morra! Rugiu Jon,
desembainhando sua espada imortal mais uma vez. Nuvens escuras se acumularam enquanto uma pressão aterradora tomava conta do ar. Sua habilidade suprema, o retorno das 10.000 espadas, foi liberada novamente. Rugido. Rugido. As rainhas caçadoras, pressentindo o perigo iminente, soltaram gritos enfurecidos, e as criaturas ao redor rugiram. Os caçadores se lançaram sobre Jon de forma imprudente. Tolos. Zombou Jon. Inúmeras sombras de espadas rodopiavam no ar enquanto dezenas de milhares de lâminas desceram, envolvendo as rainhas caçadoras e os caçadores que atacavam em massa. Corte. Corte. O sangue jorrou em todas as direções enquanto os caçadores eram despedaçados pela tempestade de espadas, desintegrando-se. Em meio a uma nuvem de névoa sanguínea, as 10 rainhas caçadoras gritaram de agonia enquanto seus corpos eram crivados de feridas. A saúde está se deteriorando rapidamente. Pare, humano! Gritou furiosamente o guerreiro careca. Sua raiva cresceu enquanto ele tentava. Ignorando a dor lancinante em sua alma, um raio de luz vermelho sangue emanou de sua mão, atravessando o corpo de Jon. Você foi morto instantaneamente pelo guerreiro do clã das sombras, Meurite. O anel abençoado foi ativado. Uma notificação surgiu. Jon foi instantaneamente ressuscitado com a saúde completa, sem se importar com os ataques do guerreiro, enquanto continuava seu ataque contra as rainhas caçadoras. Jon compreendia a força e a astúcia assustadoras dos guerreiros do clã das sombras. Se não compreendesse, matem as rainhas caçadoras agora, e os guerreiros do clã das sombras permanecerão invencíveis. Bum! Bum! Explosões ecoaram pelo campo de batalha enquanto as rainhas caçadoras lamentavam em desespero, com sua saúde à beira do colapso. Os preços dos bares estão caindo a uma taxa alarmante. Kofi. Jon cuspiu um bocado de sangue, sentindo uma dor aguda ao perceber que seus 2 clones restantes estavam gravemente feridos. Se isso continuasse, os clones seriam indubitavelmente destruídos. Unifiquem. Ele convocou tanto os deuses quanto os clones humanos do continente Esquiline de volta ao seu centro. Corpo, fundindo-se com eles e aumentando significativamente seus atributos gerais. Woshi. O poder das trevas e da luz girava ao seu redor, e ele desencadeou outra saraivada de ataques implacáveis contra as rainhas caçadoras. Maldito seja você! Meurite praguejou em frustração, seu corpo se transformando em um borrão de sangue enquanto avançava em direção a Jon, derrubando-o mais uma vez em um instante. Mas, assim como antes, a habilidade salva-vidas de Jon foi ativada, concedendo-lhe 5 segundos de invencibilidade. Seu tempo acabou. Jon zombou enquanto usava aqueles preciosos segundos para bombardear os 10 rainhas caçadoras lançando feitiço após feitiço. Seu combo de feitiços foi ativado, desencadeando dezenas de ataques mágicos devastadores em rápida sucessão. Golpes de espada, enormes projeções de lanças e magia choveram sobre as rainhas como uma tempestade de fúria. Humanas, como ousam? Os outros 4 guerreiros do clã das sombras, tendo retornado ao campo de batalha, viram o que estava acontecendo e explodiram em fúria. Eles se atiraram na frente dela. As rainhas caçadoras, determinadas a bloquear os ataques de Jon a qualquer custo. 4 fios carmesins dispararam. Saiu novamente, envolvendo Jon numa tentativa de prendê-lo. Estavam desesperados, tentando proteger as rainhas com seus próprios corpos. Bum! Bum! O campo de batalha tremeu violentamente. Felizmente, Jon ainda se encontrava em seu estado invencível. No entanto, assim que sua invencibilidade passou, sua saúde caiu rapidamente. Dessa vez, ele foi morto pela força bruta de seus próprios ataques poderosos, amplificados pelo vermelho. Fios que o prendem. E, no entanto, pela segunda vez, o salva-vidas foi ativado e Jon ganhou mais 5 segundos de invencibilidade. Divina inconsciente. A voz de Jon ecoou friamente pelo campo de batalha como uma onda massiva de alma. Uma onda de energia emanou dele. Ele lançou sua maldição que aprisionava almas, forçando sua entrada nas mentes dos 5 guerreiros do clã das sombras, numa tentativa de assumir o controle. Tosse. Jon cambaleou quando uma onda de sangue jorrou de seus lábios, seu rosto pálido, sua alma havia sofreu um duro golpe. Os 5 guerreiros do clã das sombras compartilharam suas almas com as rainhas caçadoras, tornando-as imunes à mente divina inconsciente. Ele não conseguia controlá-las. Mas mesmo um breve momento de distração foi suficiente. Aproveitando a oportunidade,
Jon desencadeou sua arte imortal suprema, a Espada dos Nove Céus. Uma aura de espada aterradora preencheu o céu. Acima, uma espada colossal materializou-se, rachando os céus enquanto descia com poder furioso, mirando diretamente nas rainhas caçadoras e nos guerreiros do clã das sombras. SSS Level Loader Capítulo 258 Matando as rainhas caçadoras, o misterioso rei do mar Bronn. Um tremor massivo sacudiu o chão, e o espaço ao redor de Jon começou a se fraturar, formando finas rachaduras que se espalharam pelo campo de batalha. 4 rainhas caçadoras caíram, suas formas maciças desmoronando sob a força do golpe de Jon. Você derrotou uma rainha caçadora, ganhando 100 bilhões de pontos de experiência, saque ativado, técnica da alma mais 1000, poder das sombras mais 1000. Notificações passaram rapidamente diante de seus olhos. Mas antes que ele pudesse assimilar completamente seu sucesso, os 5 guerreiros do clã das sombras, agora plenamente cientes da morte de suas rainhas caçadoras, foram consumidos por uma fúria incontrolável. Humano, você está morto. Rugiu um deles furiosamente, suas formas se dissipando e se fundindo em um enxame de sombras vermelho sangue, envolvendo Jon por todos os lados. Era uma habilidade do clã das sombras, fantasma da sombra de sangue. Corte, você foi morta por um guerreiro do clã das sombras. Talento imortal e imortal ativado, você foi morta por um guerreiro do clã das sombras. Talento imortal e imortal ativado. As notificações continuavam a surgir. O coração de Jon disparou ao perceber a natureza implacável do ataque. A cada ressurreição, ele era instantaneamente morto novamente, e cada morte prejudicava ainda mais sua alma. Se isso continuasse, nem mesmo sua imortalidade o salvaria. Ele pereceria para sempre. Precisava de uma solução, e rápido. Rangendo os dentes, Jon invocou seus 2 clones mais uma vez. Wosh! Tanto seus deuses quanto clones humanos do continente Skilling apareceram, desviando imediatamente a atenção dos 5 guerreiros do clã das sombras. Aproveitando a distração, Jon escapou rapidamente da área ensanguentada e, sem hesitar, lançou seu fogo de lótus vermelha contra os 5 inimigos. Cuidado, isso é fogo do inferno! Gritou o guerreiro careca, que já havia experimentado o fogo aterrorizante, para alertar os outros. Mas era tarde demais. O fogo do inferno os engolfou, queimando não apenas seus corpos, mas também suas almas. Ah! Seus gritos agonizantes ecoaram pelo campo de batalha, e a rainha caçadora compartilhou. Suas almas estavam ligadas às deles, e eles também soltaram um lamento terrível. Percebendo sua vantagem, Jon recolheu seus 2 clones e preparou-se para atacar novamente. Ele invocou sua mais poderosa arte imortal, a Espada dos Nove Céus. A Espada dos Nove Céus não tinha tempo de recarga, embora consumisse uma quantidade enorme de poder espiritual. Felizmente, o talento ira dos deuses de Jon reduziu seu consumo de energia em 99%. Wosh! A imensa sombra da espada reapareceu, e Jon concentrou sua atenção na rainha caçadora em sofrimento. Brum! A espada desceu, estilhaçando o espaço ao seu redor enquanto cortava o ar. A rainha caçadora, incapaz de se defender, foi instantaneamente aniquilada. Não! Os 5 guerreiros uivaram de agonia, vomitando sangue enquanto seus rostos empalideciam mortalmente. A morte da rainha caçadora foi um golpe severo para suas almas compartilhadas. Jon não parou para se vangloriar. Aproveitando a oportunidade, continuou seu ataque implacável, direcionando as enormes sombras da espada contra as rainhas caçadoras restantes. Bum! Bum! O espaço se rompeu sob os intensos ataques, e o caos se instaurou enquanto violentas distorções espaço-temporais varriam a área. As 5 rainhas caçadoras restantes, apesar de seu tamanho e poder, caíram uma após a outra. Você derrotou uma rainha caçadora, ganhando 100 bilhões de pontos de experiência, subir de nível. Vírgula, saque ativado, técnica da alma mais 1000, poder das sombras mais 1000. Jon sentiu um alívio enorme ao ver as notificações aparecerem. Ele tinha conseguido. Humano, você é imperdoável. As vozes enfurecidas dos 5 guerreiros do clã das sombras ecoaram enquanto atacavam Jon impiedosamente, suas almas ainda ardendo no fogo do inferno. Apesar da dor lancinante, sua fúria só aumentava. Vocês acham que matar as rainhas caçadoras é suficiente para nos derrotar? Vocês não têm ideia do verdadeiro terror do clã das sombras. Seus rostos se contorceram de raiva, uma energia cor de sangue emanando de seus corpos enquanto convergiam para Jon. Zumbido.
O ar tremeu quando Jon desferiu o impacto da alma, direcionando seu ataque ao mais ferido dos 5, o Guerreiro Careca. Arg! Tanto Jon quanto o Guerreiro Careca tossiram sangue, suas almas sofrendo danos severos. A técnica da alma de Jon havia alcançado 170.000 pontos, quase igualando a do Careca. Homem. Mas isso só aconteceu porque o fogo do Lótus Vermelho de Jon já havia consumido uma parte da alma do inimigo. Mesmo assim, o poder da alma de Jon estava quase esgotado, e levaria tempo para se recuperar. Sem seus ataques baseados na alma, ele não conseguia mais representar uma ameaça real para os guerreiros do Clã das Sombras. Hora de correr. Jon tomou a decisão rápida de recuar. Ele disparou em direção aos cadáveres das rainhas caçadoras, pegando todos os itens que elas haviam deixado cair. Num piscar de olhos, ele mudou de forma, disfarçando-se mais uma vez como um caçador de nível semideus. Ele está tentando escapar. Impedem-no. Os guerreiros do Clã das Sombras perceberam rapidamente o que estava acontecendo e tentaram bloquear sua fuga. Mas Jon já havia se fundido à massa de caçadores, sua aura se misturando perfeitamente com a deles, tornando impossível distingui-lo. Seu humano covarde. Você não vai escapar. Praguejou o Guerreiro Careca. Enfurecido, ele liberou ondas de energia vermelho-sangue, massacrando indiscriminadamente os caçadores próximos. Esforço para desmascarar Jon. Rugido. Os caçadores gritaram de dor, dispersando-se em todas as direções. Jon, escondido entre eles, usou o caos para se proteger do ataque, esquivando-se dos golpes enquanto fugia em meio à debandada de criaturas aterrorizadas. Pare, Meurite. Você quer matar todos os caçadores aqui? Gritou um dos outros guerreiros, tentando conter seu camarada. Meurite, com sangue escorrendo da boca, parecia frustrado. As rainhas caçadoras estão mortas. Os mestres não nos perdoarão por isso. Precisamos capturar aquele humano para nos redimirmos. Não se preocupe, as rainhas caçadoras que pertencem aos nossos mestres não estão aqui. E aquele humano não escapará por muito tempo. Vamos selar as ruínas do campo de batalha antigo. O tesouro secreto está prestes a emergir. Se ele tentar sair, terá que se revelar, sugeriu outro guerreiro. Com confiança. Boa ideia. Os outros assentiram em concordância. Com tantos caçadores por perto, matar todos eles era inviável. A única opção era isolar a área, as entradas e saídas das ruínas do antigo campo de batalha e esperar que Jon cometa um deslize. Jon, que estava escondido por perto, ouviu toda a conversa deles. Então, ainda existem mais rainhas caçadoras? Ele franziu a testa, percebendo que os mestres de quem esses guerreiros falavam deviam ser o verdadeiro poder por trás dessa operação, e suas rainhas caçadoras eram em outro lugar. Essa situação era mais complicada do que ele havia previsto. Primeiro, preciso refinar a essência da alma, murmurou Jon para si mesmo. Depois de derrotar os 10 rainhas caçadoras, ele havia conquistado 10 essências da alma. Ele não estava nem um pouco preocupado com o grupo que tentava isolar o campo de batalha antigo. Ruínas. Afinal, ele havia matado o Split Void e saqueado sua habilidade Split Void, que lhe permitia romper qualquer espaço selado, incluindo as ruínas do campo de batalha antigo. Se ele quisesse ir embora, aqueles caras não conseguiriam impedi-lo. Mas ir embora não fazia parte dos seus planos. Após refinar as 10 essências da alma, sua técnica da alma aumentaria em 100.000 pontos. Suficiente para lidar com os 5 guerreiros do Clã das Sombras com facilidade. A princípio, ele temia que eles vagassem por aí à sua procura. Mas agora, com eles tolamente concentrados em selar a entrada das ruínas, ele podia absorver abertamente a chama imortal e refinar a essência da alma sem medo de ser descoberto. Jon confirmou que o grupo de fato se deslocou para a entrada do campo de batalha antigo. Ruínas isolou o local. Sentindo-se mais seguro, ele manteve seu disfarce de caçador e rapidamente se dirigiu para a área onde a chama imortal havia surgido anteriormente. Embora ele já tivesse absorvido seu poder 2 vezes, e sua força tivesse enfraquecido significativamente, ainda assim, foi o suficiente para manter os caçadores ao redor afastados. Se aqueles 5 guerreiros do Clã das Sombras tivessem continuado a procurá-lo, poderiam tê-lo facilmente encontrado. O encontraram. Mas a decisão deles de se concentrarem na entrada das ruínas deu a ele a oportunidade perfeita. Faltam 6 dias para o último tesouro secreto do continente Esquilino emergir, há o suficiente tempo, refletiu ele, entrando no alcance da chama imortal.
Ele retirou as 10 essências da alma e começou o processo de refiná-las e absorvê-las todas de uma vez. Oxi! Por meio das essências da alma, Jona absorveu a chama imortal, canalizando-a para sua alma. Seguiu-se uma dor intensa em queimação. Mas o lótus do karma carmesim apareceu mais uma vez, ajudando-o a absorver e refinar a chama. À medida que o processo de refinamento continuava, a técnica da alma de Jona e o poder do carmesim Karma Lotus aumentou de forma constante. Entretanto, na orla do continente Esquiline, sob o vasto oceano, mais de 100 guerreiros do clã das sombras rapidamente se dirigiram para as profundezas do mar. Em pouco tempo, um grandioso palácio de cristal emergiu do fundo do mar, e o grupo entrou sem resistência, percorrendo os corredores como se conhecessem bem o lugar. Você está entrando assim tão abertamente? Uma voz ecoou de repente pelo corredor, e uma figura apareceu. Era o Rei do Mar. O líder dos guerreiros do clã das sombras, Lua de Sangue, deu um passo à frente e fez uma reverência. Respeitosamente, dizendo, a Lua de Sangue do clã das sombras saúda o grande Rei do Mar. Apesar da arrogância habitual dos guerreiros do clã das sombras, eles agora se comportavam com a máxima cortesia. Reverência diante do Rei do Mar. Do que se trata? O Rei de Sangue o enviou aqui para me acusar de alguma coisa. O Rei do Mar lançou um olhar para a Lua de Sangue, falando em tom indiferente. O Rei de Sangue era o ser mais poderoso do clã das sombras, uma divindade formidável e um dos mentores por trás do jogo dos deuses. Eu não ousaria, respondeu a Lua de Sangue, erguendo a cabeça. No entanto, quero saber por que o caminho divino se conectou à estrela sombria. Parece que o Rei de Sangue não confia em mim afinal, bufou friamente o Rei do Mar, explicando, eu não estava lá na hora. Presumi que, com Eden e os outros agindo, ou o canal terrestre estaria seguro. Mas quem poderia imaginar que esse matador de deuses possuiria um poder tão imenso? O matador de deuses é realmente tão poderoso assim? Interrompeu Lua de Sangue, com um tom de dúvida na voz. O Rei do Mar lançou-lhe um olhar penetrante, seus olhos frios. Se você não acredita em mim, fique à vontade para verifique você mesmo. Tosse. De repente, várias dezenas de guerreiros do clã das sombras que estavam atrás de Lua de Sangue começaram a tossir. Ensanguentados, com os rostos pálidos como se suas almas estivessem gravemente feridas. Um deles, tremendo de medo, relatou, Lorde Lua de Sangue, a rainha caçadora que éramos. Destinado a ter caído. O quê? Que diabos Meurite e seus homens estavam fazendo? Lua de Sangue praguejou furiosamente. Ele então percebeu o leve sorriso no rosto do Rei do Mar e rapidamente se corrigiu. Claro, confio em você, meu senhor. Só espero que possa me ajudar na próxima disputa pelo tesouro. O Rei do Mar suspirou e abriu os braços. Você sabe que não posso entrar no reino onde o tesouro está localizado. Como exatamente eu poderia ajudá-lo? Preciso que você proteja minha rainha caçadora. Enquanto falava, Lua de Sangue invocou uma enorme rainha caçadora, muito maior que as habituais. Brilhava com uma luz dourada, claramente mais extraordinária que as demais. Enquanto essa rainha sobrevivesse, Lua de Sangue seria invencível. Considere feito. O Rei do Mar não hesitou, estendendo a mão para revelar um pequeno mundo em sua palma, onde a rainha caçadora dourada estava depositada em segurança. Obrigado, meu senhor, disse Lua de Sangue, agradecido. Então, como se algo mais estivesse em sua mão. Senhor, o senhor tem alguma ideia de qual divindade guardiã desse tesouro final? Perguntou ele. O Rei do Mar franziu a testa, pensando por um momento antes de responder. Não posso afirmar com certeza, mas parece estar relacionado ao clã das feras. O clã das feras? Lua de Sangue estava intrigada. Será que o continente Esquiline já fez parte de o território do clã das feras? O Rei do Mar balançou a cabeça. Isso eu também não sei. Ele então acrescentou, independentemente da ligação com o clã das feras, aquele com o qual você realmente deveria ser. O que mais preocupa nesta disputa é o matador de deuses. Ele está praticamente morto, respondeu Lua de Sangue com confiança, os olhos cheios de arrogância. O Rei do Mar lançou-lhe um olhar de soslaio e disse em tom calmo, seja bem-vindo para descansar aqui, mas não cause problemas. Sim, claro. Obrigada, meu senhor, disse Lua de Sangue, curvando-se respeitosamente mais uma vez antes de conduzir os guerreiros do clã das sombras para fora da câmara. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado.
Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.